Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Fala, Oteritos. Fala, Oteritos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na cidade de Cambridge. Eu e a dona Maria Otero. Já é uma cidade que a gente já veio aqui muitas vezes. E a gente voltou mais uma vez, mas dessa vez para mostrar para vocês os pontos turísticos, os pontos históricos. Essa daqui é uma das praças mais famosas de Cambridge, né? Se não for a mais famosa, por causa da paisagem natural, cheio de árvores, onde as pessoas se reúnem aqui para beber, para estudar, ler livro e etc. Gente, como vocês sabem, a gente tá aqui em Cambridge e aqui sempre tem gente fazendo arte, fazendo as coisas, e tem esse cara aqui hoje tocando. Lindo, não é mesmo? E olha a paisagem que ele tá tocando. Ele no sonzinho da paisagem tá assim, maravilhoso, um dia maravilhoso, sinceramente. Maravilhoso. Sim. Então, galera, bom. aqui é um... Tá um Cambridge. ventinho, mas tá gostoso. Então, pessoal, aqui é um lugar que geralmente é bem diversificado culturalmente, né? Que tem estudantes do mundo todo, não é mesmo? Não é mesmo, amor? Sim. E tem, tipo, muito asiático, muitos árabes, muitos chineses. Tem de tudo aqui. E tudo com o único propósito, estudar, né? Estudar, trabalhar, que é uma cidade boa para trabalhar também. Tem como se fosse dois centros, sabe? Tem um centro antigo e um centro novo. A gente vai mostrar para vocês. Mas assim, é bem bonito. Eu amo essa cidade. Ela é linda, linda, linda. Então, galera, eu não tomei café da manhã. Logicamente que eu queria tomar café da manhã aqui, né? Então eu e a Maria vamos numa cafeteria italiana que fica ali no centro. Eu vou mostrar para vocês o centrinho. Tem várias lojas, mercado, restaurante, etc. E a gente vai tomar um cafezinho lá italiano, tomar um cappuccino, comer alguma coisa, né, amor? Sim. E hoje a gente vai apresentar um vlog sobre essa cidade maravilhosa, os pontos turísticos que a gente vai ver mais por aqui no centro, assim, sabe? A gente não vai pegar ônibus para ir em nenhum lugar, então a gente já pegou um ônibus para vir aqui na Bus Station. Então a gente acabou de sair do Bus Station e é na região, então vai ser tudo a pé, é super acessível de ver vários lugares já super importantes e históricos, e é assim, hoje vai ser esse episódio no canal. Olha, galera, a gente acabou de passar no semáforo ali, certo? Veio do parque da estação de ônibus, perdão. E estamos aqui. Esse a gente está entrando como se fosse o centro novo. Lembra que eu falei para vocês que tinha o centro velho e o centro novo? Esse daqui seria tipo o centro novo, sabe? Digo velho porque lá é um centro mais histórico, onde tem as universidades, né? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, reparem na calma também desse lugar. Diferente de outras cidades turísticas, que tem, tipo Londres, que tem muita gritaria. Geralmente aqui é muito calmo. As pessoas respeitam bastante. Sim. Como é um lugar de estudo, assim, as pessoas prezam bastante pelo silêncio, né? Isso é verdade. E onde você vai, tem gente estudando, tem gente lendo livro, nas cafeterias. E eu acho bonitinho porque aqui é tudo decoradinho. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver, as luzes já estão acesas porque hoje tá nublado, sabe? Então as luzes estão acesas. Acho que deu pra pegar, né? E é ali que a gente vai tomar o nosso cafezinho, pessoal. Arome. A gente sempre vem aqui. Arome Coffee. Italiano, muito bom. O sorvete daqui é maravilhoso, né? Sim. Aqui, ó. Hoje eu não tô muito afim de tomar um sorvete, não. Mas... eu tomaria um sorvete hoje. O sorvete pega daqui um é sorvete pra maravilhoso. você também. Maria, pega um sorvete. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Já entra, né? Peraí. Você vai pedir trem de sal ou trem de doce? Doce. O que você quer? Eu quero um coronel pistáquio.
Tem? Tem, dois. Então pode ser. Duas. Amor, e se a gente pedir essa coxinha aqui também? Se você quiser, você pode. Eu não tô muito afim, não, amor. I would like one cornetto al pistachio. Yeah, sure. And two here. To drinks, I would like one cappuccino. If you want to eat anything else or you please anything else, would you like to have? All right. Yeah. At this moment, we are just browsing if I want anything else. Conditions, I can help you with that. All right, thank you very thank much. One cornetto pistachio. Yes. And one cappuccino. Yes. That's the number. If you just want to make a payment here for me, I'm going to bring it to the table, right? Right. On the front door, please. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right. Thank you. Perfect. You can keep the number and the process for you. Right. Thank you. Thanks, boss. Thank you very much. Ó, ele deu o número. Thank you. Nossa, a mesinha já tava esperando pela gente, pelo jeito, né? Tava reservado. Esquece. Não. É muito bom esse. Caralho, que delícia. É muito bom. Aproxima aqui na câmera, amor. Vira assim o pistache. Galera, parece que eu tô na Itália. É muito bom. Esse é bem recheado, pistache original. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Is a vlog of trip. So you are from Cambridge or you are just traveling here? No, I live in Newmarket. Oh, you live in the New Market. And now we try show our life or Yeah, like my friends in my country. That's good. But thank you, very good reception. Thank you very much. Professional. Yeah, your show reception this, is very good. Show Thank this beautiful Like to make it cappuccino. something more back than this. Yeah. Yeah. Like we just figured out with that, and then I'll give you something. All right. You Thank you make very this much. cappuccino? Cool. Professional. Perfect. Yeah. Just Very- yeah, very- I'm gonna try to make something. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Galera, perfeito. Olha. Que cappuccino belo. Bebe esse cappuccino. Amor, bebe. Gente, olha que lindo que ele fez. Esse For. cara é muito You can profissional. write, no problem. Ele deu pra gente de presente. Olha, tomar esse belo cappuccino que a gente ganhou aqui, ó. Thank you. Essa é a famosa coxinha italiana, que parece muito com a coxinha do Brasil, mas assim, não tem nada a ver. Eu vou comer assim, ó. Vou comer assim, que eu tô com vontade. Ó, vou mostrar pra vocês. Top, hein? Agora a gente tá numa loja de eletrônicos, né? Que tem aqui em Newmarket. Aqui em Cambridge, desculpa. E galera, aqui você vê iPhone no precinho, né? É uma loja de eletrônicos. Né? Pra quem acha que as locadoras acabou, só se for no Brasil, porque aqui o formato é tipo de locadora. Vou mostrar pra vocês, ó, aqui os produtos. Olha, PlayStation, iPhone. São usados, tá? Mas assim, já conhecemos pessoas que comprou aqui e a qualidade é espetacular. MacBook, iPad. E aqui, se eu não me engano, a maioria são 5 anos de garantia, 5 ou 3. Aqui, ó, tá aqui no celular, tá vendo? 5 anos de garantia, tá vendo lá? Aí, ó. Então, assim, compensa. Se estragar, eles têm garantia. Então, quer dizer que eles garantem o produto pra você. Tem muita coisa de decoração também, é muito bonito aqui. Eu acho que esse negócio... Ah, não. Eu achei que era de massagem. Mas tem de Xbox, tudo. negócio de computador. Mas Vou tem mostrar de por tudo. dentro, amor. A gente vai entrar lá dentro agora. Tem câmera. Pra quem trabalha com conteúdo, compensa bastante vir aqui nessa loja aqui comprar equipamento, entendeu? É.
Olha, teclado, mouse. Mesmo pra quem sendo tem escritório. usado, a qualidade é boa, sabe? A gente tem um teclado literalmente igualzinho esse. Mas tá na metade do preço esse, né, amor? Galera, olha isso aqui. Amor, mostra isso daqui. Tablet. Galera, olha isso daqui. É aqueles jogos de videogame antigos, sabe? É, aqui tem muita coisa antiga também. Pra colecionador, pessoal que gosta dessas coisas. É muito bacana. Tá vendo? Tem até decoraçãozinha, ó. Pra quem gosta. Volante, ó, da Logitech. Volante. Olha, esse negócio é super antigo. Galera, é Isso daqui. PlayStation 1. PlayStation 1, amor. PlayStation 1. Se eu não me engano, meu tio tem. Sabe, o tio Douglas. Mas é isso, é muita... Ó, PS2. Câmera fotográfica. Isso aqui é de DJ, não é? Sim. Olha que legal, galera. Então tem muita coisa aqui. Muita coisa. Só que se eu não me engano... É de videogame, amor? Ou é filme mesmo? Galera, tem filme, tem, ó, Blu-ray. Ó, Galera, Nintendo, ó, tá tudo aqui, ó. Nintendo. Nintendo, PlayStation lá atrás, Xbox. Então, tipo assim, é pra galera que gosta de game, a verdade é essa. Então é uma loja só disso. E tem essa mesma loja lá em Newmarket, ela é um pouco menor. PlayStation 2, Xbox. Amor, eu não sei o que é isso, eu nunca vi isso na vida. Nunca alugou filme, amor? Ah, isso aqui é de filme, ó. É de filme, Blu-ray, DVD. Ah, tá, não sabia Tipo o que DVD. significava. Amor, é vivendo, aprendendo, né? Exato. E nada vai ser cortado, viu, pessoal? Aqui os vlogs eu vou postar do jeitinho que tá gravando, vai ser cortado Lógico, nada. essa é a minha vibe, a vibe do sabe, mas não sabe. A vibe do sabe, mas não sabe. Agora a gente vai lá em cima, porque aqui tem 2 andares gigantes, meu amor. Sim. Vou mostrar Vai pra querer ir vocês no andar de também. cima? É, rapidão. Olha aqui. A escada. Bem decoradinha também. Essa loja é massa, ela é top. Galera, eu amo essa loja também. Essa loja tem lá em Newmarket, por isso que eu confundi e falei Newmarket. Que essa loja só que essa loja aqui é bem maior, né? Essa loja tem 2 andares. Ó, DVD, amor, ó. Aqui é só de filme, galera. de filme. Aí, ó, tem locadora aqui ainda, não Então faliu, não. aqui ainda tem locadora. Galera, uma coisa, a Inglaterra preserva muito as coisas antigas. Os países europeus em si preservam muito as coisas antigas. Sabe o que eu descobri? Que em Londres, a maioria dos museus é grátis. Legal. Aqui em Cambridge também tem um museu que eu já fui e é lindo e é grátis E também. se der, a gente vai lá, né? Sim, se der a gente vai lá. Gente, então é tudo, tem pra criança. Isso me lembra muito a minha infância, porque eu ia com os meus irmãos, com a minha família, e a gente alugava filme da semana. Assistia, Bem massa. lembra bastante. Gente, é isso? É por isso. 1 libra DVD? Nossa, É isso mesmo, 1 libra. galera, não faliu, não. Arrasou. Oteritos. Olha isso aqui, amor. Grava isso aqui. Passada. É bem baratinho as coisas aqui. Ah, esse aqui é de computador, CD de computador. Ó, quem tá aqui? É ele, pra quem gosta. É CD de computador esse aí, amor, eu acho. Então é isso, Oteritos. É isso, pessoal, a gente ia mostrar essa loja eletrônica pra vocês. Pra quem tá aqui na Inglaterra, Sim. venha e compre um tanto de coisa, que é uma loja que eu recomendo, que a gente gosta bastante. Bora pro próximo passo. Então, pessoal, agora a gente tá indo pro Centro Velho, né? Sim, Ver alguns gente pontos diz assim, turísticos. Se a gente encontrar, quando a gente encontrar os pontos turísticos, a gente vai falar um pouco da história sobre eles e tal. Eu não lembro muito bem, pra falar a verdade, porque quando a gente vem pra cá, eu só penso em ir ali tomar o meu café No Arome. no Arome e é isso. Mas assim, é bem pertinho, tá? São coisas de 5 minutos daqui até ali, de a pé. Então tudo que a gente vai fazer aqui É a pé, de pessoal. Pra vocês aproveitar, conhecer tudo certinho, coisa pra quem é simples. viajante. Eu sei que o conforto é outro, tá? Mas o desconforto acaba sendo bom, né? Mas fala sério. Você saber de tudo mesmo, de cada cantinho, você botar o pé em cada canto. Sim. E ver tudo, não passa nada despercebido, entendeu? Então, Mas fala sério, a maioria dos países que a gente já visitou aqui na Europa, cidades também famosas assim, centros históricos, sempre é localizado num lugar muito fácil de
do turista aí, né? É, porque é propício a isso, centro, né? Porque geralmente alguns lugares são bem afastados, aí fica difícil de ir. Mas é bem acessível, dá pra você bater um pezinho assim e ir tranquilo. O semáforo aqui, pra quem não sabe, gente, é clicando no botão, tá? Isso também é uma coisa, eu acho que no Brasil, talvez cidade grande tenha, não sei. Aqui na Inglaterra em si, ninguém segue as coisas, não. Dá pra atravessar, o povo atravessa. Diferente Sim. da Alemanha. Na Alemanha realmente quando a gente não morou na pode. Alemanha, não podia. Então, aqui não tem carro, bora, pessoal. Bora. Agora a gente tem que ir por aqui, né? Cadê a Maria? Ops, perdida, Maria. Tá, agora a gente vai seguir ali, né? Que é a entrada. Sim. A gente tá indo pro Centro Velho. Então, essa aqui é a entrada do Centro Velho, como a gente diz. E aqui começa, é uma arquitetura totalmente diferente. O Pedro depois vai mostrar pra vocês. E assim, eu prefiro esse centro do que o outro. O outro eu só gosto do arome mesmo. E o outro tem um shoppingzinho também, que qualquer coisa, se der tempo, a gente vai lá e mostra pra vocês também. Mas primeiro a gente tá mostrando os lugares que o Otero's World sempre vem, tá bom? Então, vamos mostrar pra vocês o Centro Velho, tá? Pessoal, esse aqui é o Centro Velho, olha. Velho, mas que não é velho, não sei explicar. É um velho modernizado. Digamos que é mais histórico, é mais onde tem os lugares históricos. Igreja, universidade. Essa igreja a gente nunca entrou aqui dentro. Chegamos na famosa feirinha do mercado aqui em Cambridge. Assim, eu acho que mais de 20 é a certeza que tem, mais de 20. E são coisas artesanais, eu amo coisas artesanais porque tem carinho, tem mais cuidado, é mais elaborado. Tem de todos os tipos, de todas as coisas aqui. É metal, você vê que é eles mesmos que fazem. Olha esse gatinho, que gracinha. Legal, É um galera. preço acessível, tá? Para turismo, ainda mais convertendo. R$1,80, 2 por 3, então R$1,50 cada. Nossa, olha isso que legal. É muito bonito. Muito bonito. É muito bonito. Aqui é o artesanal, né? Olha aquele lá no fundo, super colocaria. E também é de madeiras. Quem gosta de pintar... Nossa, olha que gracinha, amor. Olha que bonitinho. É 3D, gente. Pra quem não tá vendo, tipo, é fundo, sabe? Não é um quadro, é fundo. Legal. Vou mostrar Muito as outras massa. coisas aqui, ó. Tem outras barracas, galera. A gente vai mostrar as barracas tudo pra vocês. Sim, a gente vai mostrar todas. Bem breve, lógico, né? Porque pra não ficar muito extenso o vídeo e tal. Quadro. Quando vocês vierem pra Europa, vocês sempre compram uma bolsinha assim. Essa é de Regensburg, que a gente morava lá. Mas sempre compra, é sempre necessário. Eles sempre vendem aqui também. Aqui tá vendendo 10 cada bolsa. Comida, tem comida aqui também. Ó, comida chinesa? Jianbing House Cambridge. Ah, é chinesa, gente. Comida chinesa. Ó, Tea, é super famoso, tá? Esse tea, né? Chinês. Ó, chegamos aqui na Grécia. Olho grego. Olha aqui, gente. O Pedro tá se sentindo na Grécia agora, ó. Olho grego, tudo de lá. Legal. Olha que bonita essa arvorinha, amor. Parece aquela árvore japonesa. sim. Achei linda. Biju, pra quem gosta de bijuteria. As bijuterias daqui tá bem bonita, viu? Tá bem bonita. Agora é fruta, pra quem gosta de fruta. Tá barato também, amor. 5 por 2, Oteritos. Tá acessível. Morango tá bem bonito, ó. 5. Tá meio caro o morango, mas tá bonito. Eu amo fruta, às vezes eu prefiro comer uma fruta do que um doce. Artesanal de novo, né? Artesanal de novo, olha o cavalinho. Ah, uma coisa também, aqui sempre tem show. Aqui sempre tem show ou alguma música tocando. Não sei se Sempre vocês, tem, Não verdade. sei se tá dando pra escutar. Mas tá tocando uma que eu amo, que é aquela do Michael Jackson, sabe? Que ele fez com a Cameron. Aí tá cheio de pessoa lá, ó.
Então é isso, pessoal. Aqui tem comida chinesa. Nossa, a manga tá super barata aqui. fruta. R$1,50 a manga. Olha o tamanho dessa manga, gente. Aqui é difícil essas frutas tropicais. Você sabe por quê? Não tem gosto de manga, sabe? Às vezes tem um gosto mais aguado. E de feira, quando é feira, tem um gosto melhor. Sorry. Ó, gente, hambúrguer. Hambúrguer, tá bem bonito esse hambúrguer. Tem bastante comida, suco, tem de tudo aqui, tem roupa também aqui, viu? Tem roupa. de tudo, pessoal. É uma feira normal. Olha que gracinha dessa loja, só de Sorvete. limão. Só de limão, é tudo, mas só de limão. Limão, mel. Galera, aqui tem muita coisa de teatro, arte, festival, Sempre. evento. Sempre vai ter um cartaz ou outro, então se você é aquela pessoa social, comunicativa, gosta do movimento, aqui sempre tem. Olha, galera, como que é os eventos aqui? É cheio de evento. Você coloca, eles sempre colocam aqui, sempre vai ter, sempre vai ter. Inclusive esse lugar é bem famoso, né? É do filme como que chama aquele filme da Disney, se eu não me engano? Eu não sei, pessoal, então... Valente, é do filme Valente. Tem salsa, tem capoeira, amor. Olha ali, coincidência. Olha, pessoal. Capoeira, Spring Summer, diálogos, música, é arte, é cultura, é história. E cheio de bicicleta também. Violino de novo. Às vezes compensa mais andar de bike aqui do que de carro, né, amor? Eu acho que aqui na Europa assim compensa você não ter um carro. Vai depender muito da cidade que você mora, sabe? Mas aqui o transporte público é bacana. A gente veio de ônibus da cidade que a gente mora e foi meia horinha, mais ou menos, né? Direto. Sim. E custou mais ou menos 5 pila os dois. 5 libras os dois. Olha, galera, que lindo. Aqui a gente já tá perto da Universidade de Cambridge. E é da onde a gente vai explicar pra vocês sobre a faculdade. Olha, pessoal. Vendendo barraquinha. Tem muita gente estudando também, sentados estudantes. Nossa, que lindo. Tem um esqueleto assim da cidade aqui. Vou mostrar pra vocês. É em 3D, sabe? Aqui, ó, tem até pra quem for cego, você toca, eles conseguem ler também. Aqui, ó, se alguém é cego, e aí toca, e ele consegue ler, decifrar o que tem aqui. Então todos, até a rua, o nome da rua aqui dentro tem também pra pessoa tocar. E é bacana, Marketplace tá aqui. Você acha que é para o turista se localizar realmente, onde ele tem que ir. E a gente tá aqui, ó. Marketplace. Aqui, ó. Eles até colocaram uma setinha, ó. Nós estamos aqui, ó. Tá vendo? Então dá pra vocês acompanhar, ó. Kingsbridge. Tem aqui também, se você quiser gravar do outro lado, amor. Que pega. Galera, e dá pra passar o dedo aqui. Isso daí é pra quem é cego, né, Sim, amor? pra quem é cego. Ó, Cambridge Historic Car. Galera, vou mostrar pra vocês, olha, lotado. E cheio de asiático. Chinês, japonês, tem tudo aqui estudar, os coreanos. Então é um lugar renomado. Cambridge ainda é um dos lugares mais renomados do mundo para quem busca desenvolver a parte de estudo. Aqui, muito cientista. Desculpa, pode falar. Tem um relógio muito famoso que é ali na esquina, a gente já vai mostrar pra vocês. É nessa região aqui também. Ele é muito famoso, muito bonito. Ele é um grilo em cima, né? Eu não sei a origem daquele relógio, a gente vai pesquisar e mostrar pra vocês. Massa, né, amor? Muito bom. Muito gostoso, sério. Aqui a gente já tá na ruinha, a gente acabou de sair daquela igreja que a gente mostrou pra vocês, o 3D. É uma rua logo do lado, tá? Tem loja de tudo aqui, tem loja de tudo. Tem uma loja só de câmera.
E aí, amor, fala mais, amor, conta mais. Aqui tem várias lojas cheias de lembrancinha. Olha, só dá um zoom naquela loja ali pra vocês verem o tanto de lembrança que tem. Lá dentro, amor. Cheio de lembrancinha aqui, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. E a gente tá em frente à Universidade de Cambridge. Exatamente. Galera, estamos chegando pertinho do famoso relógio chamado Grilo. Eu não sei por que eles chamam ele de Grilo, mas eles chamam de Matador do Tempo, né, amor? Devorador do Tempo. Devorador do Tempo. E... Ah, lá o grilo. Você acredita que eu não tinha reparado que lá parece um grilo? Grilo? Olha, gente, a gente tá em frente ao colégio Corpus Christi College. E ele fica localizado logo em frente. Bem na esquina aqui, ó. Este é o Corpus Clock, em Cambridge. À primeira vista, parece só um relógio esquisito. Mas olha só, ele não tem ponteiros normais e nem marca o tempo com precisão. No topo, esse inseto bizarro, chamado de chronophage, ou devorador do tempo. Literalmente come o tempo enquanto ele passa. Foi criado por John Taylor e instalado em 2008, como uma forma de mostrar que o tempo é incerto e imprevisível, e que a vida está sempre passando. É meio perturbador, mas também genial. Gente, agora a gente chegou aqui em frente à universidade e o Pedro tá comprando os tickets pra gente entrar lá dentro. Como vocês podem ver, ali tá scan pra comprar o seu ticket, entendeu? A entrada para cada adulto é 17, se eu não me engano, para criança é 14. Então, 2 adultos, 34 para entrar lá dentro do colégio. Perfeito, agora a gente tá aqui comprando, galera. Gente, perrengue de turista. A gente acabou de comprar o ticket, o Pedro comprou pra a hora mais... Porque ele achou que a gente tava na entrada. Aí a moça... E era saída, velho. E era saída. Ela falou, isso aqui é o exit, você tem que ir lá na entrada agora. E a entrada é do outro lado. Então, cara... Pessoal, a gente vai entrar dentro da universidade e vai gravar por dentro. Porque tá bom? o quê? Falta 3 minutos? Não, falta 1 minuto, 3,5, eu acho. Ai, gente, bora lá, peraí. University, King's College. Yeah, yeah. Where is it? So it's further down the road. The next college is Trinity College, then it's Gonville Keys, then it's King's College. King's College. 3 colleges along. 3 colleges. All right, thank you very much. Bye bye. Pode. Ó, gente, isso é perrengue, porque a gente comprou o ticket, fomos no colégio errado, e a gente comprou pro King's College e a gente já tava em outro colégio. Parece que é só 15 minutos que pode ficar lá. Só 15 minutos, por isso que a gente tá indo Paguei muito rápido. 34 libras, galera. Caro pra caralho. 15 minutos. Putz. Gente, acabamos de entrar. Se for aqui, né? Mas não tem nada aqui, anjo. Ah, fuck, né? Assisti já. Thank you very much. Thank you. Oh, college. caralho. Que legal, né? Muito legal. Quem que estudou aqui? O Isaac Newton, né? Só o Isaac Sim. Newton estudou aqui? E Darwin, alguma coisa assim. O Darwin. Welcome to King's College. Nossa. Tá, vamos por aqui, né? No coração de Cambridge está uma das construções mais impressionantes da Inglaterra, a King's College Chapel. A construção começou em 1446, a mando do rei Henrique VI, e levou quase um século para ser concluída. Durante esse tempo, passou por guerras, trocas de reis e longas pausas. Mas o resultado é uma verdadeira obra-prima de arquitetura gótica inglesa.
Lá dentro, tudo chama atenção. Os vitrais gigantes que preenchem quase todas as paredes contam histórias bíblicas com uma riqueza de detalhes absurda. A luz entra filtrada por essas imagens, criando um clima quase mágico. Um pouco antes do altar, você vai notar 2 fileiras de cadeiras de madeira, uma de cada lado. São os assentos do coral, feitos para os estudantes do King's College que se apresentam aqui até hoje. Cada cadeira é entalhada com detalhes minuciosos e tudo ali carrega séculos de tradição musical. E ao fundo da capela, o destaque, a imponente pintura Adoração dos Magos, do artista flamengo Peter Paul Rubens. O quadro, cheio de vida, emoção e movimento, parece conversar com a grandiosidade do espaço, como se fechasse a cena com chave de ouro. E além de toda essa beleza, a capela segue viva. O coral da King's College é famoso no mundo inteiro, com apresentações diárias e uma celebração de Natal que é transmitida para milhões de pessoas todos os anos. Estar aqui não é só visitar um lugar bonito, é atravessar séculos de história, arte e tradição em poucos passos. Ao lado do altar principal, um pequeno oratório escondido oferece um espaço silencioso de devoção, com inscrições em latim e um altar íntimo que resistiu ao tempo. Olha que massa. Entramos! Ai, que legal. Então ali era a igreja do King's College, certo? Então, galera, tem que estudar e rezar, né? Também. Rezar pra Deus ajudar a passar nas provas e tudo mais. Nossa, que lindo. Olha, gente, que lindo. Olha lá dentro, galera. Olha, a gente tá dentro de um colégio. Cara, imagina estudar num lugar desse, velho. Tem um rio, galera, que passa em frente e no meio, né? Cortando a universidade. Gente, isso daqui é uma dádiva estar aqui dentro. Vocês não têm noção. Isso é só pra nerd. Vocês não têm noção, olha aqui, privado. Ela nem pode entrar aqui. A gente pagou pra entrar e não pode entrar aqui, tá? Vamos mostrar lá mais de pertinho. Agora, né, vai indo, vai mostrando. Galera, essa universidade foi feita pra pessoas iguais a eu, né? Estudioso, assim. Nerd. E, pessoal, sabe o que a gente vai mostrar pra vocês hoje? A gente vai num pub muito famoso aqui em Cambridge, que foi onde eles descobriram o DNA. O DNA humano. Sabia que é possível? Esse cara tava tomando uma lá e fala, cara, descobriu o DNA. Sim. Agora é... Ó, gente, aqui tá uma... Sorry. Aqui tá falando sobre plantação. Provavelmente é o que eles plantam aqui. Vou gravar aqui, ó. Sempre tentem ler os cartazes, viu? Que explica muito a história do lugar. Galera, já imaginou estudar num lugar desse, velho? Já imaginou estudar num lugar desse? Olha a maravilha desse lugar, gente. Que isso, cara? Olha a maravilha disso. Mas vai ali na ponte ali mostrar. Caraca. Que sorte que a gente teve, pessoal, que sempre que a gente vem aqui tava fechado. Aí hoje que a gente veio pra gravar o vlog, a gente deu sorte. Deu muita sorte. Sempre que a gente vem visitar Sempre que a gente vem tá fechado, sempre. Tá fechado, é só pra estudante. Além da capela monumental,
O King's College em Cambridge é um verdadeiro símbolo da arquitetura universitária inglesa. Fundado em 1441 por Henrique VI, ele foi idealizado para ser um dos maiores e mais belos colégios da Europa, e de fato é. Os edifícios do colégio combinam o estilo gótico tardio com o clássico georgiano, construídos ao longo de séculos. Os pátios internos, os famosos courts, cercados por fachadas de pedra esculpida, trazem uma simetria que impressiona. Tudo aqui parece cuidadosamente desenhado para inspirar contemplação e conhecimento. Então, pessoal, estamos aqui na Universidade de Cambridge. São mais de 800 anos de história e grandes cientistas passaram por aqui, como Charles Darwin e Isaac Newton. Ah, o Pedro com esse papo de cientistas. Vai me dizer que você já sabe de cor as datas de quando eles começaram a estudar aqui? É lógico que não, Maria. Porém, uma coisa eu sei, que Cambridge tem uma grande magia por trás dessa história toda. E chegou o momento que todo mundo ama, a hora da fofoca. E olha, a fofoca de hoje é sobre uma lenda de Cambridge. Sabiam que existe um segredo sobre a Ponte dos Suspiros? Dizem que quem atravessa a ponte e fizer um desejo enquanto olha para o rio, tem grandes chances do desejo se realizar. Gente, acabamos de entrar na pontezinha que é dentro do King's College, tá? A gente só tá aqui, não é as outras comuns que a gente consegue ver lá dentro. Dentro da cidade, eu falo, a gente tá dentro do King's College, na ponte deles, e no rio Cam. Se eu não me engano, eu posso estar falando o nome errado, mas é o rio Cam, esse é o rio aqui de Cambridge. Galera, passa no meio da universidade, olha aqui. Que legal. E essa é a pontezinha. Agora estamos saindo do King's College, não é? Na saída. E a gente chegou na entrada lá pela igreja, passou pela ponte e agora a gente está saindo do King's College e a gente vai pro pub. Um pub dos cientistas também. A gente acabou de falar dos cientistas. E a gente está indo pro pub dos cientistas e a fofoca a gente vai contar lá. Ô Teritos, agora a gente vai fazer uma parada aqui no The Eagle. Um pub, um dos pubs mais famosos aqui de Cambridge, que foi onde os cientistas descobriram o DNA tomando uma. Já Então, imaginou? Já imaginou? É esse pub aqui, galera, olha aqui, ó. The Eagle. Vamos ver se não tá lotado, né? Se já tá aberto também. Eu vou meio que abaixar a câmera também. Olha, The Eagle. Ah, aqui, ó. Aqui, galera, olha aqui, ó. O nome deles. Watson and Crick, acho que é o sobrenome. Sim, Watson, James Watson e... Crick, o não sei nome o quê. do outro? Qual que era o nome do outro, gente? Peraí que eu vou falar. Francis Crick. James Watson e Francis Crick. Anunciaram a descoberta do DNA. Massa. Imagina você ser tão inteligente que tomando uma, você descobre o DNA. Eu queria ser assim. É, eles já estavam reunindo dados e tais, e aí foi entrando na brisa. A conclusão parece que tudo se encaixou. Foi aqui a conclusão. Tomando Exato. uma cervejinha. Tem a famosa frase que eles gritaram. Eles gritaram no bar, esse é o segredo da vida, uma coisa assim. Então imagina, duas pessoas conversando e aí descobriu, tudo se encaixou e eles gritaram no pub tomando uma cerveja e falou The Secrets of Life. Galera, agora eu e a Maria vai fazer um quadro aqui que eu vou mostrar pra vocês como realmente foi. Eu acho, né, que foi assim. Aí vocês veem se a gente vai entrar bem no personagem ou não. Ó, a entrada já é assim, já. Yeah, it's massive. Is that where the clues would be back to the... No, but we were just wondering if the clues back there. É um pub bem bonito, gente. Mas é bem antigo, assim. She basically like yeah. Nossa, é bem apertadinho, galera. Foi aqui que descobriram o DNA, velho. Pô, mano. Tem um lugarzinho aqui de fora. Tem lugar dentro. É grande, viu? É grandinho, Achei sim. grande. É, não é pequeno, não. Cara, que lindo. Olha aqui, a porta toda decorada. Gostei, o bar bem bonito, tá? Bem bonito o bar.
Meu amor, é isso. É uma dupla hélice. A vida gira em torno de um espiral. A gente descobriu os segredos da vida. Calma lá, gênio. Você tem certeza disso? Não é só a cerveja falando alto, não? Não. É ciência. A molécula da vida. O DNA. E foi mais ou menos assim que 2 cientistas mudaram o rumo da biologia e ainda deixaram essa fofoca pra contar pra vocês, roteiritos. Então, galera, um brinde ao The Secret of the Life.